Salve pessoal, que é o João. Voltamos aqui com mais uma monitoria de estudos do contemporâneo, uma ação da SP Escola de Teatro em parceria Programa Kairos e Biblioteca. Esse semestre, como apresentamos para vocês no chamamento, estamos discutindo a obra da Djamila, Lugar de Fala. Logo na apresentação desse livro, a Djamila destaca uma dupla importância nesse material, que reside, no primeiro ponto, na discussão de projetos políticos, então, o feminismo, aí pensando especificamente o feminismo negro, dentro de propostas que debatem política, e no segundo ponto é a importância da produção intelectual de grupos que foram historicamente marginalizados, e aí sempre tentando nomear essas opressões sem hierarquizá-las. Então hoje a gente está com uma convidada especial aí, a Mariana Nunes. Pode se pronunciar, fica à vontade. Bem, minha gente, quando existe tamanha algazarra, é que alguma coisa deve estar fora de ordem. Penso que espremidos entre os negros do sul e as mulheres do norte, todos eles falando sobre direitos, os homens brancos muito em breve ficarão em apuros. Mas em torno de que é toda essa falação? Aquele homem ali diz que é preciso ajudar as mulheres a subir numa carruagem. É preciso carregar elas quando atravessam o lamaçal e elas devem ocupar sempre os melhores lugares. Nunca ninguém me ajuda a subir numa carruagem, a passar por cima da lama ou me cede o melhor lugar. E não sou uma mulher? Olhem para mim, olhem para o meu braço. Eu capinei, eu plantei, juntei palha nos celeiros e homem nenhum conseguiu me superar. E não sou uma mulher? Eu consegui trabalhar, comer tanto quanto um homem, quando tinha o que comer. E também aguentei as chicotadas. E não sou uma mulher? Pari 5 filhos e a maioria deles foi vendida como escravos. Quando manifestei minha dor de mãe, ninguém a não ser Jesus me ouviu. E não sou uma mulher? E daí eles falam sobre aquela coisa que tem na cabeça, como é mesmo que chamam? Uma pessoa da plateia murmura. Intelecto. É isso aí, meu bem. O que é que isso tem a ver com os direitos das mulheres ou os direitos dos negros? Se minha caneca não está cheia nem pela metade, e se sua caneca está quase toda cheia, não seria mesquinho de sua parte não completar minha medida? Então aquele homenzinho vestido de preto diz que as mulheres não podem ter tantos direitos quanto os homens, porque Cristo não era mulher. Mas de onde é que vem seu Cristo? De onde foi que Cristo veio? De Deus e de uma mulher. O homem não teve nada a ver com ele. Se a primeira mulher que Deus criou foi suficientemente forte para sozinha virar o mundo de cabeça para baixo, então todas as mulheres juntas conseguirão mudar a situação e pôr novamente o mundo de cabeça para cima. E agora elas estão pedindo para fazer isso. É melhor que os homens não se metam. Obrigado por me ouvir e agora a velha Sojourner não tem muito mais coisas para dizer. Para introduzir esse discurso da Sojourner Truth, né, que foi a versão registrada de Marcus Robinson em 1851, e é um discurso que está logo no começo do livro da Djamila, né, que a gente fala sobre o lugar de fala. Eu acho que a expressão lugar de fala é uma coisa que sempre foi muito delicada para mim, né? Eu sou uma mulher negra de pele clara, demorei muitos anos para entender isso, e sou atriz, então acho que foi a partir do teatro, dessa vivência, dessa oportunidade de estar em contato com outras pessoas que a gente vai entendendo isso. E aí, desde o começo, eu entendia que o meu lugar de fala era em respeito aos meus direitos e a respeito ao meu posicionamento diante da sociedade, mas que existiam pontos principais onde eu atuava e existiam pontos que eu não tinha propriedade para falar. Como, por exemplo, eu não sou uma mulher retinta, então todo o racismo que eu sofri na infância e na minha adolescência e até os dias de hoje não foi pela cor da minha pele, foi pelo meu cabelo, enfim, por quaisquer outros traços específicos, né? E aí a gente vai entendendo isso. E outras coisas também que eu costumo pensar muito para além do lugar de fala, para não virar uma isenção geral, porque essa questão do lugar de fala gera uma isenção, né?
do homem branco que não sofre o machismo e não sofre o racismo falar, nossa, esse não é o meu lugar de fala, então eu vou deixar para vocês resolverem isso. E aí o racismo ele volta para as pessoas negras resolverem. Então eu acho que o lugar de fala ele vira o lugar que você fala, de onde você fala, né? De onde você está falando a respeito de algo. Então a gente precisa começar a questionar esses posicionamentos dessas pessoas que não estão sendo afetadas diretamente, mas que falam de algum lugar e que detêm esse poder de fala, né? Se eu tenho um poder privilegiado na sociedade, eu sou escutada de alguma forma. Então, como eu direciono esses discursos para uma pessoa que não costuma ser ouvida, né? Uma pessoa que não costuma ter atenção falando nesses assuntos específicos. Acho que é isso. Boa tarde, pessoal. Tipo, né? Para quem está nos assistindo aí, o João já apresentou a nossa monitoria. Eu sou o Wellington, tipo, sou o bibliotecário da SP e estou nessa parceria aí com o João. Aproveitando o seu início de fala, né, Mariana, com o discurso da Truth, e aí depois você já faz um pouquinho também para a gente se situar o que é o lugar de fala e a sua leitura, né, a partir do seu lugar como mulher negra e tal. Eu queria que você falasse um pouco a respeito desse discurso que a Djamila traz, né, aproveitando a fala da Truth sobre essa construção da mulher universal, como esse discurso da Truth ele contesta um pouco essa consistência da construção dessa mulher universal, né? E também, já em seguida a essa discussão, a Djamila traz um outro conceito, que é a discussão também de pensar as interseccionalidades que acontecem dentro desses grupos que são geralmente minorizados e que sofrem opressões, como você colocou a questão de ser uma mulher negra de pele clara. Eu queria que você falasse um pouco então da construção dessa ideia de universal e também depois falar um pouco da importância de se pensar essas intersecções, que é uma coisa que o livro da Djamila aponta e que o discurso da Truth também já parece que ele é escrito para dar essa dimensão, né? Eu acho que esse discurso sendo colocado logo na apresentação do contexto a ser discutido, ele direciona a gente para um lugar muito específico, né? Que é qual é o seu conceito de mulher? Quem é essa mulher que você está ajudando a subir numa carruagem? E quem é essa mulher que você está querendo colocar num bom lugar? Mas, ao mesmo tempo, ela fala que os homens dizem que as mulheres não devem ter lugares tão altos porque Jesus não era mulher. Então, ela introduz um pensamento cristão de que Jesus é, é faz parte do patriarca, né? É o patriarca, mas também gera outro núcleo dentro dessas mulheres que estão abaixo ainda das mulheres que não é essa imagem de Jesus. Não sei se ficou muito confuso, mas é isso, né? Ela faz esse ciclo maior das mulheres que não podem ter esses direitos porque Jesus não é mulher, e lá dentro ainda tem as mulheres negras que nem lidas como mulheres eram. E aí a importância desse pensamento de onde tem essa intersecção é que a gente consegue tirar da vertical, né? Porque são discussões que a gente tem, só que vira cíclico, que a gente não consegue sair disso. A gente costuma a ficar pontuando onde estão as mulheres negras em relação aos homens negros e quem sofre mais do que quem, e qual dor é maior. E acho que a partir do momento que a gente coloca numa horizontal e descobre onde essa intersecção acontece, a gente percebe que a raça ela tem essas minorias que são consideradas marginalizadas, né? E
E percebe também que esse conceito de mulher, ele entra num outro lugar, né? Então, a partir do momento que eu não tinha esse entendimento de que eu era uma mulher negra de pele clara, eu tive privilégios que, a partir do meu entendimento, eu tive que lidar com eles de outra forma. Eu usei o meu cabelo alisado durante muitos anos, até 2 anos atrás. Então, eu, de pele clara, cabelo alisado, eu tinha um privilégio diante da sociedade. A partir do momento que eu paro de colocar clínica nele e que eu uso meu cabelo da maneira com que ele eu sou lida de outra forma, eu sou vista de outra forma. Então, é você ser inserida num local em que você percebe que o seu lugar ele mudou completamente. Eu acho que é basicamente isso a minha visão, né? Diante da minha vivência e o que eu tenho entendido nesse processo. Isso que a Mariana trouxe é muito interessante, porque está muito conectado com a proposta que a Djamila vem a debater, né? Pegando o discurso da Truth, ela vai pensar justamente essa universalização dessa categoria de mulher, e ela questiona isso, mostrando como essa universalização não dá conta de compreender várias outras experiências, né? Então, aí ela é necessário compreender essas outras experiências a partir das intersecções, né? A gente pode pensar que quais seriam, né? Raça, gênero, classe, sexualidade. Então, essa categoria universal de mulher, na verdade, é uma abstração. E aí, relacionando especificamente com a produção intelectual, a Djamila vai afirmar que o privilégio epistêmico está dentro de quem possui um privilégio social. Então, se a gente entende que um privilégio social ele é branco, ele está na branquitude, o privilégio epistêmico necessariamente também é. E esse ponto da Djamila é muito interessante porque ela questiona essa produção do conhecimento, mostrando quem está produzindo a partir de qual lugar, e ao mesmo tempo vem com a proposta do livro dessa nova produção de saberes, né? Tipo, saberes que vêm de grupos que são minorizados socialmente, que vêm de grupos que foram excluídos historicamente. Então, ela consegue fazer uma produção que abarca esses dois braços. E aí, nesse sentido, eu queria abrir um pouco para o Wellington comentar a respeito de como ela traz esse questionamento de uma lógica eurocêntrica, né? E que sempre reafirma uma produção que a gente pode dizer que ainda tem resquícios coloniais. Eu acho que a Djamila, tipo, nessa parte, ela acaba recorrendo a uma intelectual que tem grande contribuição no Brasil para a gente repensar essa questão da produção do conhecimento, do domínio da epistemologia, né? E aí ela vai falar um pouco da Lélia Gonzalez, quando, tipo, ela aparece nesse cenário, tipo, da academia, ela se insere nesse espaço e vai fazer uma produção acadêmica, vai escrever sobre a questão negra dentro da academia e como ela é um marco, né? Porque ela acaba tipo conduzindo para a gente pensar hoje numa produção um pouco mais vasta, tipo como ela sedimentou um caminho para que a gente chegasse hoje em espaços onde essas pessoas colocadas em situação de minorias, pensando as pessoas negras e principalmente as mulheres negras, possam ter um pouco mais de possibilidade de contar a sua própria história. Uma vez que esse privilégio epistêmico, né, ele tinha sempre as pessoas marginalizadas como objeto de estudo e nunca tipo abrindo espaço para que essas pessoas pudessem elas mesmas serem sujeitas da sua história e da sua narrativa. Então acho que ela vai falar um pouco disso, né, assim, de como a gente tem aí com a figura da Lélia Gonzalez uma cisão nesse predomínio todo, como ela tipo faz um barulho para a gente olhar
para essa questão desse privilégio epistêmico. Ela traz um conceito super interessante que a Lélia trabalha no trabalho dela, né? Que é a ideia do português. E aí acho que, pensando nessa coisa do português, depois eu já abro, já jogo uma pergunta para a Mariana também, que é essa questão, né? Quando ela fala do português, ela vai falar um pouco dessa constituição de uma linguagem, tipo, que a gente tem no Brasil, que está muito pautada em resquícios, né, dos povos que sofreram a diáspora, né? E como essa linguagem, por vezes, ela é considerada ignorante pelos colonizadores, né? Tipo, como essas pessoas negras são, tipo, consideradas ignorantes, não sabem falar por conta dos colonizadores, e ela fala que, na verdade, é uma falta de conhecimento desses colonizadores de entender que, por exemplo, a letra L, tipo, é uma letra que não é tão utilizada nos dialetos de povos oriundos dos países africanos. Então eles tentam atribuir aos negros uma falta de conhecimento, quando na verdade eles é que sofrem dessa falta de conhecimento. Só que como eles é que detêm esse privilégio da epistemologia, eles acabam dizendo que os negros é que são errados e que a forma de falar do negro que é errada. Então ela vai trabalhar com essa coisa do português. E aí eu já jogo um pouco para Mariana, para ela falar um pouco de como ela entende essa importância da gente pensar também o domínio, mas no sentido mais amplo, né? De dominar a linguagem nesses espaços de narrativas onde nós, pessoas colocadas em situação de opressão, possamos fazer uma discussão e levantar pautas que são inerentes à nossa subjetividade e que precisam ser superadas. Eu acho muito bom quando ela coloca esse discurso da Lélia da comunicação, porque logo em seguida ela cita a Linda Alcoff, né? E ela fala de como ela reflete sobre essa desestabilização do homem, né? Do homem que eu digo das pessoas. E essa desestabilização vem do estranhamento, né? De quando você tem um pensamento eurocentrado e colonizado que é da ideia de comunicação, ideia de linguagem, ideia de palavra. E aí ela tem uma coisa muito, muito legal que ela coloca aqui, que ela fala: o Koff reflete sobre a necessidade de se pensar outros saberes, né? E de entender outras culturas, outras linguagens e outros meios de comunicação que eram usados. E aí ela fala: pensando num contexto brasileiro, o saber das mulheres de terreiro, das Yalorixás, Babalorixás, das mulheres do movimento de luta por creches, lideranças comunitárias, irmandades negras, movimentos sociais, outra cosmogonia. Então, tipo, ela vai falando de vários movimentos, de vários grupos sociais diferentes dos povos colonizados e da língua que nos foi imposta, né? E o brasileiro, ele é todo palavra. A gente, a partir da nossa colonização, eu acho que a gente se pegou tanto a palavra que hoje a nossa comunidade é meio perdido. A gente ainda tem essa dificuldade de se expressar. Coisa que os povos de religiões africanas e as pessoas das tribos indígenas também usavam muito pouco a palavra para se comunicar, né? Olha as danças, as pinturas, os movimentos, as ações e como eles se comunicam tanto a partir de uma comunicação que eles se entendem e que não precisam tanto da palavra. Então, acho que esse estranhamento ele vem muito disso, desse apego que a gente tem à palavra e essa palavra que nos foi introduzida, né? Que foi enfiada goela abaixo pelas colonizações. E essas ideias de que a gente ignora todos os outros povos, né? A gente ignora de onde vêm as nossas origens e se apega a esse colonizado, a esse português, que é falho, mas que foi dado e está na nossa cultura, né? Está intrínseco desde que a gente nasce. A gente já nasce tendo que aprender a falar, aprendendo a escrever. Então, a gente faz 4 anos de idade, 5 anos de idade, a gente é colocado numa escola de letras, né?
onde a gente tem que aprender a escrever e não de outras comunicações não verbais. Bem, pessoal, então a gente está caminhando para o final, última rodada aí. Queria colocar o seguinte ponto, que finaliza esse capítulo, né? Então, a gente falou sobre a apresentação e sobre o primeiro capítulo do livro. E nesse término de capítulo, a Djamila traz a Alcoff para pensar uma discussão que eu acho que é muito pertinente para a gente e que tem ganhado muita visibilidade, né, muita centralidade num debate contemporâneo, que é opor a noção de identidade com a noção de classe. E a leitura que a Djamila traz é que não são coisas opostas, né? Então a gente não pode enxergar que a ideia de identidade se opõe, se contrapõe à noção de classe, porque elas se compõem mutuamente, né? Elas são interdependentes. O que eu quero dizer com isso, né? Que as próprias categorias de opressão, por exemplo, se a gente pensar racismo, machismo, sexismo e inúmeras outras, elas são estruturantes e elas estão estruturadas dentro do que a gente pode considerar como regime capitalista, né? Então, não é uma que está separada da outra, uma que tem maior preponderância sobre a outra, elas são todas interconectadas. Então, o que a Djamila tenta mostrar é como, de certa forma, fazer um debate que opõe essa categoria de identidade e as múltiplas categorias de identidade com a de classe, que sempre vem associada à ideia do trabalhador, né, e tal, é errado, né? Porque na prática, na materialidade prática, o trabalhador ele é atravessado por essas identidades também. Não existe oposição aí. Então, basta a gente olhar para, por exemplo, trabalhadores terceirizados, trabalhadores do campo. Grande parte são mulheres, mulheres negras, mulheres indígenas. Então, a identidade também atravessa a classe, não são coisas opostas. E aí eu queria deixar um pouco dessa reflexão também para o Hélio, para a Mariana, se vocês sentirem à vontade para comentar, colocar a posição de vocês. Eu acho que é um tema importante a gente estar conversando também. Eu queria abrir para o Wellington falar sobre isso, mas antes eu queria ler uma parte daqui que eu já li várias partes, né? Mas é porque essa mulher é incrível, então não tem como não mostrar as coisas que ela fala, porque ela fala que a Alcoff ela tem essa reflexão de que a gente precisa entender como as identidades foram criadas a partir do colonialismo, né? Então, como essas identidades existiram, não foi uma coisa que saiu da nossa cabeça, de que a gente inventou grupos sociais, que essas identidades elas já existem. E aí ela fala das críticas, né, dos filósofos e das pessoas que vão contra essas chamadas políticas identitárias e de que isso enfraquece o movimento e tudo mais. E ela fala que, quer ver? O que se quer com esse debate, fundamentalmente, é entender como poder e identidades funcionam juntos a depender de seus contextos e como o colonialismo, além de criar, deslegitima ou legitima certas identidades. Logo, não é uma política reducionista, mas atenta-se para o fato de que as desigualdades são criadas pelo modo como o poder articula essas identidades. São resultantes de uma estrutura de opressão que privilegia certos grupos em detrimento de outros. Então, eu acho que a questão ela vai para além de segregar os grupos sociais, né? Porque se eu falo da minha identidade, ela é política também. Então, é como esse poder ele se detém da minha identidade para se favorecer diante de mim. Então, acho que a partir do momento que eu tenho que colocar o meu posicionamento em cena, eu tenho que identificar a minha identidade para saber como isso me afeta diretamente, né? Mas aí eu abro para o Elton falar melhor sobre isso e encerrar o nosso papo. Não, quando você lê esse trecho, né, a Linda Alcoff, dentro do que a gente pensa e entende por estudos decoloniais ou estudos
que visam a descolonização, né? Tipo, a própria Djamila até cita no texto a ideia de descolonização. A Linda Alcoff, tipo, é uma autora que está dentro desse grupo que escreve sobre essa perspectiva da descolonização, e acho que é extremamente importante pensar o processo colonial para a gente entender como é que são constituídas essas ideias de identidade e como isso se atrela, tipo, a um processo que vai se desdobrar depois no capitalismo. Então a gente, dentro dessa constituição colonial, né, assim, de precisa ter corpos para subjugar, institui-se então algumas características de quais são os corpos que serão colonizados e os corpos que não serão colonizados. A partir dessa distinção é que a gente pode aí ter a ideia então de identidade, né? A gente aí começa de maneira mais superficial. Lógico que o conceito de identidade hoje é trabalhado por vários autores com mais profundidade, mas pensando aqui dentro da nossa discussão, tipo, o processo colonial ele inaugura essa ideia, tipo, de que existem corpos distintos, inclusive a ideia de raça ela se institui dentro desse contexto colonial também. Então, se a gente vai pensar o desdobramento do racismo, ele está muito pautado nessa necessidade colonial de ter corpos para explorar. Então acho que quando a gente pensa na discussão de como é que a gente vai desenvolver uma sociedade melhor, que seja menos opressora, e a gente vai discutir essas opressões, a gente nunca consegue desvincular gênero, raça e classe, né? Tipo, essas ditas identidades. Eu também entendo classe como identidade. Se a gente for pensar em alguns momentos na composição social, na composição da nossa sociedade, raça vai acabar, a classe vai acabar sendo um elemento identitário, porque dentro da classe você vai ter aí várias subdivisões, e então a gente vai ter distinções entre classe também. Então, tipo, pensar classe também como uma questão de identidade, e aí pensando classe como identidade, a gente já não pode mais trabalhar na ideia de que assim, existem pautas identitárias e a gente discute pautas identitárias. Existem pautas que foram forjadas num seio colonial e que essas pautas devem ser sempre analisadas juntas para a gente tentar descolonizar, tipo, esse processo de opressão que foi criado. Então a ideia é essa, respeitar a subjetividade de cada assunto, pensando, há momentos que as mulheres negras precisam tratar a discussão a partir da subjetividade de mulheres negras, no grupo de mulheres negras, e elas têm que estar fazendo essa discussão só entre mulheres, ou apontando para a questão do feminismo negro. Existe esse momento, esse espaço tem que ser respeitado, mas ao mesmo tempo ele nunca se desatrela da questão tipo, do racismo, da opressão de classe maior, que é o que subjuga todos esses corpos. Então, tipo, pensar essas coisas distintas, pelo menos na minha leitura, é extremamente difícil e dificulta a gente pensar em uma solução para o problema, em como a gente vai atacar o problema, uma vez que o problema ele sempre considera os três fatores, e quando a gente divide para tentar resolver um ou outro, a gente vai deixar sempre uma parte capenga. Então, na minha leitura, é mesmo essa, assim, é pensar que essas três coisas caminham juntas, respeitadas as suas subjetividades e seus espaços de entendimento, a gente tem que sempre atacar nessas três frentes, né? Eu acho que é isso, assim. Bem, pessoal, então estamos finalizando aqui o debate mais interessante sobre o contemporâneo. E vou agradecer a participação da Mariana, que esteve aí junto com a gente nesse bate-papo. E fechar, ver se o Wellington quer comentar mais alguma coisa aí, Wellington. E é isso, gente. Obrigado. Eu só queria agradecer a Mariana também pela participação, né? Tipo, pela contribuição, tipo, sem os nossos interlocutores, o nosso grupo não faz sentido, né? Então a gente tem um grupo de estudo aí, a gente precisa desses interlocutores, tipo, e a Mariana traz aí um debate interessado e é uma ótima interlocutora para um grupo de estudo. Então queria agradecer pela participação dela aí. Acho que abrir espaço para ela, tipo, também finalizar e se despedir, né? Queria agradecer também as pessoas que me deram essa oportunidade de estar aqui, né, debatendo assuntos
pertinentes, necessários a serem discutidos no momento difícil, né? Onde a gente fica em casa aqui pensando o que a gente vai fazer, pelo que a gente vai se interessar, o que vai movimentar esses corpos. E eu acho que esse debate que a gente faz é uma das coisas que movimenta, assim, uma das coisas que faz a gente não se aprofundar na gente mesmo e ficar lá dentro, né? Acho que é bom sair um pouco e escutar outras pessoas e debater outras coisas importantes. Acho que é isso. Queria agradecer, falar que foi muito bom, muito interessante. E é isso, consumam arte negra.